Hoje à tarde, o mundo do futebol brasileiro foi surpreendido com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que afastou do cargo de presidente da CBF o seu Edinaldo Rodrigues. Então vamos acompanhar a historinha aqui rapidamente. O Edinaldo está destituído da presidência da CBF. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 15, pelo desembargador Gabriel Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi o responsável pela decisão. O magistrado promoveu um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, como interventor e determinou que a confederação realize novas eleições o mais rápido possível. Está lá escrito pelo desembargador, olha o termo dele: declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte Superior, em razão da incapacidade mental de um dos signatários que teve a sua assinatura falsificada, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes, explicou o magistrado na decisão. O caso Edinaldo retornou ao Tribunal do Rio de Janeiro por ordem do ministro do STF, senhor Gilmar Mendes, que no dia 7 de maio havia negado o afastamento de Edinaldo Rodrigues. Contudo, o ministro determinou que o processo fosse enviado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para apuração imediata e urgente dos fatos narrados na petição. Diante deste cenário, o desembargador tomou a decisão nesta quinta-feira. Então vamos contextualizar um pouco. No início do ano foi feito um acordo para que principalmente a oposição parasse de brigar na justiça contra a atual gestão da CBF, alegando que todo o processo eleitoral tinha sido irregular. Nesse acordo, algumas pessoas assinaram, entre elas estaria o Coronel Nunes. Só que depois surgiu uma denúncia na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, através daquele vereador que nós entrevistamos na semana passada, vou até pegar o nome dele aqui, Marcos Dias Pereira. Ele recebeu a informação de que a assinatura no documento era falsa. E aí começou todo um movimento para que fosse apurado. O caso foi parar no STF. O ministro Gilmar Mendes não quis afastar o Edinaldo, mas mandou que o Tribunal do Rio de Janeiro tomasse providências, Rafael. Ô Gui, é difícil até falar de CBF, de Edinaldo. Isso é uma loucura, tudo isso que acontece. Assim, me parece até que nós estamos no Brasil. Você não tem essa sensação de vez em quando? De vez em quando eu tenho a sensação que Como é que é aquela frase? O Brasil não é para amadores? Como dói, Rafa. Isso te machuca, né? Mas, infelizmente, essa é uma das maiores verdades nossa no Brasil. O Brasil é para profissional. Isso. Mas não profissional do bem. É um negócio que não tem nem o que comentar, Gui. O que nós vamos falar disso? O cara foi eleito, né, da forma que foi, depois foi destituído, depois ele voltou com essa situação que aconteceu no início do ano, com alguns votos, com algumas assinaturas. Agora a assinatura é falsa, ele sai de novo, aí ele vai recorrer ao Supremo, que pode ter algum interesse nisso tudo, né? Quem vai julgá-lo, se ele merece ou não, se ele tem direito ao cargo ou não. Vamos falar o quê? Eu sou de manhã o pessoal sabe muito disso, né? Que eu já estou há mais tempo no 98 Esportes primeira edição. Eu sou um entusiasta da seleção. Eu adoro ver a seleção brasileira. E eu canso de discutir com o pessoal no YouTube, com os meninos de manhã cedo, né? Com o Grício, o Cabido, o CJ. Cara, eu adoro ver a seleção jogar, eu gosto de ver, eu acredito na seleção ainda, mas aí as coisas vão acontecendo e aí eu fico sem argumento. Eu vou ter que dar razão para os outros caras de que falam assim, gente, eu não assisto mais seleção, aquilo não funciona. Eu ainda não desisti, tá, Gui? Mas tô ficando sem argumento. Vou falar o quê? Nós vamos falar o quê da seleção brasileira, de Edinaldo e companhia? O Rafa, na verdade, assim, nos bastidores da CBF lá no Rio de Janeiro, já se imaginava que essa decisão poderia ser tomada essa semana. Na segunda-feira, teria a audiência do Coronel Nunes lá no tribunal para dizer se a assinatura era dele ou não no tal documento. O Coronel Nunes não foi. A família avisou que ele está com sérios problemas de saúde e não tem a menor condição de participar de uma audiência. Então, nos bastidores, já se imaginava alguma coisa nesse sentido. E aí, o que o Edinaldo fez? Ele correu para fazer o anúncio da contratação do Ancelotti.
Ele achava que com a divulgação, a oficialização, que a situação para o lado dele ia ficar um pouco mais confortável. O mundo jurídico talvez achasse, não, o presidente da CBF, ele é ativo, acaba de contratar um dos maiores treinadores do mundo. Para se chegar a esse acordo, o que até agora pouquíssimos têm comentado, olha o que a CBF fez. Existia uma multa, uma cláusula de rescisão, caso uma das partes, Real Madrid e Ancelotti, decidisse romper o contrato antes do término previsto para 26, tinha uma multa de 10 milhões de euros. O Ancelotti teria que pagar a multa. O Ancelotti falou, não, eu não pago. Entrou em cena uma pessoa indicada pelo pai do Neymar, que chama-se senhor Diego Fernandes. E ele foi para a Espanha e ele começou a negociação. O Rodrigo Caetano não participou de nada. O diretor de seleções, quem deveria negociar, não tomou conhecimento. E aí, lá na Espanha, o Diego começou a negociar com a direção do Real Madrid. Qual o formato que eles chegaram? Bom, o Brasil terá que fazer um amistoso lá em Madrid contra o Real antes da Copa do Mundo. O Brasil não vai receber nada. A CBF não recebe nada por esse amistoso. Vai lá jogar de graça. Toda a bilheteria é do Real, assim como o direito de transmissão. O Real vai poder negociar com as televisões. Lembrando que outro dia, naquele jogo do PSG, eu até falei aqui, lá no Parque dos Príncipes, a arrecadação foi de 14 milhões de euros. E o estádio Bernabéu é bem maior do que o estádio de Paris, ok? Então o Real tem a possibilidade, nesse jogo, de conseguir 20 milhões de euros. Por que a CBF fez isso? Tudo para o Edinaldo anunciar o Ancelotti, achando que ele ia apagar o incêndio. Foi uma estratégia para ele trazer um apelo talvez popular. O Ancelotti tem uma aprovação gigantesca, né? Eu dei minha opinião aqui, até controversa, a grande maioria das pessoas, mas tem um apelo muito grande. Sensacional. Mas essa estratégia, por enquanto, não colou. De Não ter colou. anunciado o Ancelotti. É claro que a pressão, se não tivesse treinador, seria muito maior. Mas a estratégia ainda não colou. Vamos ver cenas dos próximos capítulos aqui. Não dá para cravar nada. Nada. Não dá para ter ideia do que acontecerá nos próximos dias. E então, até a Copa do Mundo, daqui um ano e pouco, não faço a menor ideia. O Ancelotti voltar atrás da decisão depois da saída do Edinaldo, também não me surpreenderia. Então vamos aguardar cena dos próximos capítulos para a gente poder dar outras opiniões.